Boa noite, então, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Eu vou iniciar nossa gravação agora, o nosso segundo encontro, né, referente ao módulo da semana 2, tá? Eu estou aguardando, né, outras pessoas que queiram aparecer aqui no nosso encontro síncrono, mas agora com a campainha fica mais fácil a gente notar a chegada deles, tá? Então, espero que todos estejam bem, né? Eu acionei. Eu vou acompanhar as dúvidas de vocês aí pelo chat, pode colocar as dúvidas, e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento do módulo 1, né? Sobre o tempo geológico e a atividade 1, e vamos conversar também a respeito do módulo 2. Vou explicar, Matheus, vou explicar agorinha, tá? Você já olhou o Canvas lá? O Matheus aqui está perguntando no chat, né? Como que é essa atividade do museu para o dia 9? Ah, tá. É porque eu vou direitinho, tá? Antes de eu passar para a apresentação do módulo 2, quero conversar um pouquinho com vocês sobre, além da questão do papel, né? Vamos aí utilizar um papel muito grande da escala do tempo geológico, coluna do tempo geológico em escala. Vocês sentiram alguma outra dificuldade? Eu posso trazer para você, para registrar aqui no nosso encontro, é que em termos de fórum, de tudo que eu pude colher de informações, né, daqueles que realizaram essa atividade, dois fatores chamam bastante atenção. Vocês, de fato, perceberam o que era para ser percebido mesmo, tá? Para a Laís conversar. Não chegou. Ah, tá aqui as mensagens abaixo. Não só a questão de atentar mesmo nas medidas. Então, na verdade, eu observei, né, 3 pontos. Eu falei 2, mas são 3, né? Alguns alunos questionaram a questão de não ter conseguido entender as instruções direitinho para fazer a escala do tempo, a coluna do tempo, né? Uma outra pontuação que surgiu lá nos fóruns é a questão de, ao construir uma escala, uma coluna gráfica, né, uma coluna do tempo em escala, utilizando 4,6 metros de papel, ficou muito papel em branco, né, um longo espaço de papel em branco. Tá? Isso foi uma queixa. E uma outra queixa é a questão de ter uma hora que você não consegue escrever direito nesse papel, porque tudo fica muito amontoado, tá? Então, essa percepção, né, que alguns de vocês, ou muitos de vocês tiveram, é exatamente a percepção que eu gostaria que tivessem mesmo. Quando a gente constrói, né, aquela atividade em escala, né, utilizando aquele papel grandão, a primeira coisa, depois que termina a atividade, a gente vai sentir um longo espaço de papel vazio e um pequeno espaço de papel de atividades. Tá? Então, o que significa esse espaço vazio? O vazio é o período em que nós não tivemos muitas atividades biológicas no planeta Terra. É muita diversificação biológica no planeta Terra. É todo o radiano, arqueano, todo aquele proterozoico que estava lá. Aí a gente entra no Fanerozoico, que são os últimos 500 milhões de anos, apenas 500 milhões de anos, vocês começam a marcar um monte de coisa na folhinha de vocês. Tá? Chegar para os dias atuais, equivalente ao Cenozoico, né? Tem lá a questão de marcar os primeiros hominídeos da África,
mesmo Homo sapiens, a gente quase não consegue escrever, né? Por que quase não consegue escrever? Se a gente for manter a escala, né, a aparição desses grupos é tão recente que isso até de pontuar. Tá? Então, esse é um exercício que a gente sempre faz, né, para tentar colocar aí na cabeça a questão de escala temporal mesmo. Então, bilhões, milhões, milhares de anos. Tá? E também para que a gente possa sempre pensar, né, lembrar que o Homo sapiens é muito recente na história evolutiva da Terra. Tá? Tá ali no último segundo, se a gente fosse comparar tudo a um grande calendário anual. Certo? Então, eu vi que muitos se queixaram da questão do papel, da dificuldade do papel. Teve a questão da queixa de muito espaço em branco, era para ficar mesmo. Foi o período em que nós não tivemos tantas transformações na Terra. E a dificuldade de escrever tudo lá no finalzinho, era para sentir mesmo, tá? Porque o tempo de, de evolução, né, ele passa a ser muito curto, muito rápido, tá? Danilo, você pediu a palavra? Por favor. Sabrina, tá me ouvindo bem? Sim, pode falar. Eu queria te dar uma sugestão sobre a disciplina, porque, assim, os encontros ocorrem na terça-feira, certo? Uhum. E na maioria das outras disciplinas, não querendo colocar para você trabalhar a sua disciplina da forma que os outros professores trabalham, mas para você colocar essas atividades para serem fechadas no dia da sua disciplina. Por quê? Porque justamente quem tem muita atividade para fazer, às vezes aproveita o dia da disciplina, reservou aquele dia desde o horário da parte da manhã até o horário da parte da noite para fazer a atividade daquela disciplina toda nesse dia. E aí, fechando antes, complica, porque eu fiz a atividade. Eu até terminei ela hoje, na parte da manhã. Só que aí o sistema já tinha fechado ontem. Se ele fechasse no dia de hoje, pelo menos até às 15 horas, ou hoje até o horário do encontro, às 19 horas, eu acho que seria um pouco melhor, porque eu fiz a atividade, mas como se diz, a atividade já fechou ontem. Então, eu acho que ficaria é uma sugestão que eu te dou, ficaria um pouco melhor se a atividade fechasse no dia do encontro. Não precisa fechar depois do encontro, porque aí talvez, por exemplo, se for uma atividade que exige uma explicação ou um comentário seu sobre ela e que esse comentário talvez vá facilitar o aluno responder à atividade, pode ser antes do encontro, por exemplo, 18 horas, 17 horas, mas que deixasse dessa forma, porque eu, por exemplo, separei, eu me organizei justamente por causa disso, porque aos finais de semana eu trabalho dando aula no curso de enfermagem. Então, aos finais de semana, eu passo o final de semana inteiro gravando uma aula para entregar um pacote de aulas para eles na segunda. E aí, segunda já começa. A aula da graduação, então eu tiro na segunda-feira o tempo da segunda para disciplina de segunda, da terça para disciplina de terça, e assim acho que você conseguiu entender o que eu quis te dizer. E aí eu não consegui te enviar a atividade e fiquei com ela aqui pronta. E aí fiquei boiando, né? É uma sugestão que eu te dou. Assim. Ô Danilo, muito obrigada pela sua sugestão e sugestão aceita, tá? Eu vou, eu já liberei o segundo módulo, mas eu vou alterar a data de fechamento. Eu acho que faz todo sentido você pensar na geologia e paleontologia no dia da geologia e paleontologia, tá? Então, sendo assim, eu vou tentar abrir lá, também ajuda muito, né? Não, eu vou. Só que é hoje, né? A de ontem. Eu vou reabrir, tá? Para quem já está, no caso do Danilo, né? Perdeu o dia, porque meio que não se organizou, não que não se organizou direito, né? Reservou a agenda e faz todo sentido a sua reivindicação, sugestão aceita. Ao final desse encontro, eu vou reabrir a, a tarefa, o Fórum 1, e aí você pode enviar. Danilo, Everton, que também tinha me avisado que estava com problema no notebook, tá? Aí vamos combinar dessa forma. Como é por dia, eu não vou controlar o horário, não, tá? Até às 23h59 da terça-feira,
Então, toda terça-feira a gente vai ainda estar encerrando um módulo e iniciando outro módulo, tá? Eu sei que tem muitos de vocês que antecipam a entrega, então eu pego alguma coisa do debate para dar a andamento aí na discussão. Isso não vai atrapalhar o rendimento do próximo módulo, tá? Então, isso depois a gente pode fazer numa outra oportunidade. Sugestão aceita, Danilo. Vou fazer isso, tudo bem? Para que todos estejam de acordo. Como a gente está estendendo o prazo e não reduzindo o prazo, né? Acredito que não tenha ninguém contrária a essa sugestão. Tudo bem? Farei isso assim que terminarmos o encontro. Tranquilo? Bom, então, como eu já fiz, né, as minhas ponderações a respeito do primeiro fórum, tá? Eu vou passar agora, então, para comentar com vocês um pouquinho daquilo que nós vamos fazer nessa segunda semana, que se inicia hoje e vai acabar todas as atividades que vocês tiverem que me entregar na próxima terça, às 23h59. Tranquilo? E assim eu vou alterar todas as minhas disciplinas, porque eu acho que é uma sugestão super válida, tá? Isso pode ajudar aos outros colegas das outras disciplinas a se organizarem também, né? Mesmo aqueles que ainda não estejam conseguindo se organizar com essa questão do remoto, isso pode ser até uma sugestão, né? Para trabalhar focado naquela disciplina, na disciplina do dia, tá certo? Então, eu agradeço demais a sugestão aceita. Eu vou compartilhar minha tela. Mais alguém quer ponderar alguma questão, pessoal? Pode falar a qualquer momento aí, tá? A gente vai sanando as dúvidas de vocês. Eu vou compartilhar a tela agora para apresentar o módulo 2. Módulo 2, compartilhou, ok. Deixa eu ir lá. Então, vamos lá. Geologia e paleontologia. Hoje finalizamos, portanto, o módulo 1, né? Às 23h59, vou alterar as configurações do Fórum 1, já já eu faço isso, para que vocês possam ainda entregar, ok? E farei isso para todas as demais disciplinas. Deixa eu olhar aqui o chat. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Ok, Matheus, então vamos lá. Onde estou? Aqui. Para esta semana, nós vamos trabalhar tectônica global, certo? Tectônica global, o que nós vamos fazer? Vocês vão entrar no módulo 2, tectônica global, e vai olhar lá o roteirinho, tá? Então, deixa eu editar. E já é dia 10, né? Mudamos a nossa semana, já vou deixar certinho. Consigo salvar ao vivo. Sim. Então, para a nossa segunda semana, a gente vai trabalhar dos dias 3 a 10, então de terça a terça, ok? E aí recomenda-se que o aluno ou a aluna cumpra as seguintes etapas. Então, a primeira delas é participar do encontro síncrono, tá? Não é obrigatório, não é por aqui que eu vou aferir a frequência de vocês, mas vejam a importância do encontro síncrono. É aqui que a gente bate papo, tira as dúvidas e tenta sanar aí alguns problemas que a disciplina possa ter, certo? Eu coloquei lá no módulo 2 uma aula para vocês assistirem e tem também um texto de apoio, ok? Então, o texto de apoio, vamos lá na aula, deixa eu ver se eu já disponibilizei a aula. Módulo 2. Isso, ó, aula de tectônica global já está disponível para que vocês possam assistir depois, né? E aí nós temos também aqui, nessa segunda etapa, nesse segundo módulo, o texto de apoio, tá? O texto de apoio, ele é o capítulo 3 de um livro, que é um livro chamado Paleontologia na Sala de Aula. Ele é um livro totalmente digitalizado, tá? Ele é uma proposta já de 2015, que vários paleontólogos se reuniram para desenvolver
esse material, né? É um material que fica disponível aí nesse site e ele é riquíssimo em termos teóricos, tá? Ele trata tanto de geociências, tanto como de paleontologia também. Tem uma série de atividades práticas e para esta semana eu sugiro, ou eu recomendo que vocês façam a leitura do capítulo 3, tá? Do livro virtual A Paleontologia na Sala de Aula. Vocês já conhecem esse livro? Já tiveram acesso a essa literatura? Apresentando demais essa literatura aqui, vocês já conhecem. Uns conhecem, outros não conhecem. O Wesley eu sabia que já conhecia. Mateus, né? Não, não conhece. Então eu vou explicar melhor o que é esse livro. Deixa eu pegar o link dele lá. Aqui. Ó, vamos ver se vai carregar. Aqui, ó. Depois vocês pegam o link lá e este é um livro que chama A Paleontologia na Sala de Aula. Foi organizada pela paleontóloga Marina Bento Soares e contou com a colaboração de variados paleontólogos brasileiros. Cada um, na sua especialidade, contribuiu com alguns capítulos. Então, nós temos capítulos de referencial teórico, práticas para serem realizadas na sala de aula, e aí uma aba aqui que permite que a gente faça o download das atividades. Foi daqui que eu retirei, né, a atividade do tempo geológico, tá? Mas já estava com download, vocês não precisavam fazer o referencial teórico. Para esta semana, eu estou sugerindo a leitura do capítulo 3. Então, vocês podem acessar online, capítulo 1, ou vocês podem baixar em PDF, fiquem à vontade. Esse capítulo 1 e 2 volta depois, tá? Capítulo... Eu só quero mostrar para vocês... já foi muito. Aqui. Essa aqui. Capítulo 3, tectônica de placas e o ciclo dos supercontinentes. Então, se a gente for olhar esse capítulo, prestem atenção na paginação. A página do livro não é a mesma da página do PDF, tá vendo? No livro começa na página 46, no PDF começa na página 31. É por isso que eu coloquei aqui, ó, leitura do terceiro capítulo, tectônica de placas e o ciclo dos supercontinentes, parte do referencial teórico, páginas de 31 a 74 ou de 46 a 89, tá? Só para vocês não se confundirem. Mas, enfim, é o capítulo 3. Ele vai apresentar a tectônica de placas, ele vai apresentar o histórico dos pensadores da tectônica de placas, isso mais no finalzinho, e uma consequência que é exatamente o ciclo dos supercontinentes. Certo? Então, para quem quiser e puder saber mais, fica aí essa super recomendação. Vamos voltar módulos. Então, para essa semana, o que vocês têm? Aula, textinho de apoio e 2 atividades avaliativas. A primeira delas é o fórum. Deixa eu mudar já o fórum, depois eu mudo, né? Não vou esquecer, não. A primeira atividade é o fórum. Então, esse fórum, ele vale 10 pontos, tá? Não esqueçam de entregar. Participação especial, ganhei um beijinho do meu filho. Bom, e aí vocês vão desenvolver o fórum para esta semana, tá bom? Sabemos que a movimentação das placas tectônicas altera a paisagem da crosta terrestre e que, ao longo do tempo geológico, massas continentais ocuparam diferentes posições geográficas. Então, é aquela velha e famosa dança dos continentes, né? Eu apresento esse conceito na aula, eu explico quais são os mecanismos responsáveis por essa movimentação, falo um pouco das consequências biológicas, já lá no finalzinho da aula, da tectônica de placas, e aí é com vocês. Eu pergunto, né, solicito que vocês discutam como a tectônica de placas pode influenciar na biodiversidade ao longo do tempo. Temos
A biodiversidade, vocês sabem, né? Ela flutuou ao longo do tempo geológico. Nós tivemos momentos de crise durante as extinções, momentos de abundância durante as irradiações. E aí, vocês pensem, para poder fazer essa discussão, como é que a tectônica pode interferir, tá certo? Para moldar essa diversidade flutuante aí ao longo do tempo. No finalzinho da aula eu comento bastante sobre isso, e aí vocês podem desenvolver o fórum, certo? Data de entrega aqui vai ser dia 10, mas eu já edito, porque tem uma série de coisas aqui dentro que tem que editar, e vale 10 pontos também, ok? Então, aqueles que reservaram as terças para se dedicar à geologia e paleontologia, pode deixar para entregar as atividades avaliativas às terças, não terá problema algum. Tranquilo o fórum? Sim? Mas sim era outra coisa. Sim? Então tá. Tranquilo. Então agora vamos de atividade orientada. Nós vamos começar a nossa pesquisa. Módulo. Eu comentei com vocês que nós teríamos... vou pegar aqui a pesquisa em casa do módulo 1, para a gente relembrar o que nós vamos fazer. Lá no módulo 1, eu apresentei um textinho que explicava essa questão da pesquisa em casa, que nós vamos trabalhar os museus, certo? A primeira delas, então a gente vai trabalhar o museu como um espaço, né, para o ensino, e a primeira atividade, serão 4 atividades, cada uma valendo 5 pontos, né, todas relacionadas e interligadas a esse mesmo tema, e a primeira atividade a gente vai entregar nesta semana. Aliás, vocês vão realizar nesta semana. Então, agora eu vou lá no módulo 2 e vou abrir aqui, atividade orientada 1, para explicar direitinho para vocês. Bom, a atividade orientada 1 faz parte do nosso tema pesquisa em casa, tá? Seria a parte prática da disciplina, além das atividades práticas que vocês fazem em casa, né? E o tema que nós estamos trabalhando são museus. Então, lá vem. Você conhece os museus de história natural no Brasil? Quem já teve a oportunidade de visitar? Quem já teve a oportunidade de conhecer? Quem já foi por conta de estar passeando ou de estar numa outra atividade e viu alguns dos museus que continha, né, informação sobre a história natural do Brasil, é porque já teve a oportunidade, pode buscar na memória e fazer uma busca aí, né, para complementar essa atividade. Quem não conhece, fisicamente, não tem problema, né? Tudo é uma questão de oportunidade. Mas agora vai dar uma busca aí nesse Google para ver o que existe de museu no Brasil, tá? Então, vocês conhecem? Sim ou não? Vão pensando aí. Daqueles que conhecem, saberia indicar onde se pode visitar excelentes coleções de minerais, rochas e fósseis em exposição? Né? Aonde será que estão esses museus? Então, sei lá, dá um Google aí, Museu de Minerais e Rochas, aonde vai aparecer? Museu de Fósseis, onde vai aparecer? Museu de História Natural, o que tem? Né? Então, na verdade, vocês vão olhar, fazer essas buscas, né? Ver as listagens daquilo que tem, daquilo que não tem, e aí vocês vão escolher 3 museus, certo? De tudo que vocês pesquisarem, vocês vão escolher 3 museus. Do tipo assim, nossa, esse museu parece muito legal, eu gostaria de ir. Não conheço ainda, mas assim que der, eu vou. Ou então, nossa, cara, esse museu tá pertinho da onde eu moro. Ele é interessante por causa disso. Então, vocês vão escolher 3 museus de interesse particular de vocês, ou porque é muito legal, ou porque tem mais planta do que vegetal, ou porque tem minerais, né? E vocês amam minerais, alguma coisa da história natural, tá? Minerais, rochas e fósseis, certo? Ou devido à localização, nossa, é na minha cidade. É o dia que o museu voltar a abrir, eu vou lá ver, né? Então, vocês vão dar uma busca e escolher 3. Esses 3 museus, vocês vão escrever para mim aqui de volta, ó. Por exemplo, Museu de Minerais e Rochas, cidade de Uberlândia. Então, vocês vão contar para mim aonde que fica e o que pode ser visto ali dentro. Então,
tenta entrar, né, no site do museu. Geralmente os museus, ou eles estão, né, a cargo das prefeituras, que tem site próprio, está linkado aí na prefeitura, ou eles estão a cargo das universidades, né? Então, por exemplo, existe o Museu de Minerais e Rochas em Uberlândia, no Santa Mônica, e que você pode acessar o que tem ali, tá? Então, assim, não vale todo mundo escolher o Santa Mônica, né? Mas se alguém quiser escolher, já fica uma dica aí para vocês procurarem só outros dois, tá? Então, busquem, procurem, e eu quero que vocês me indiquem, ó, eu gostaria de, museu tal, por exemplo, esse que eu falei de Uberlândia, já contei, né? Museu de Minerais e Rochas de Uberlândia. Então, Museu de Minerais e Rochas da UFO. Fica lá no Santa Mônica, Uberlândia, né? E o que tem lá? Tá? A gente tem acesso, aí vocês dão uma procurada no que tem lá, tá? Não quero saber se tem 10 quartzo, 5 limonita, 3... não, pode ser visitado uma coleção de rochas, coleção de minerais, pode ser visto fóssil porque às vezes algum museu tem um chamariz, um fóssil que é muito característico. O Museu de Minerais e Rochas, por exemplo, tem um fóssil específico que fica ali até na entrada, que é bem típico, tá? Porque é um fóssil que ocorre em Uberlândia e eles encontraram lá naquela região. Que não são todos os museus que têm, tá? Então, assim, era esse sentido, para que vocês possam se aproximar da temática museus. Então, esta primeira atividade é só isso. Faz um levantamento, né? Escolhe aí 3 bem legais e indica nessa atividade menciona 3, tá? E aí, desses 3, vocês colocam aonde que fica, onde que está instalado, né? Em que cidade que está, e o seu acervo. O que é o acervo? O acervo é tudo aquilo que fica em exposição. É o material que está em exposição. Então, existem, por exemplo, museus que são só de fósseis, existem museus que têm Museu do Cerrado, existe museu do Vale do Paraíba, existe museu, então, de coleções temáticas. Então, eu gostaria que vocês investigassem isso. Tá? Então, para essa primeira atividade, a gente vai se aproximar um pouco dos museus, como um todo. Tranquilo? Eu vou alterar também aqui, ó, a data de entrega para a próxima terça-feira, mas depois que a gente terminar a aula, eu faço isso. Certo? Módulos. Então, vamos lá. Pode sim, Everton. O museu tem que ter algo relacionado a palha e gel? Tem que ter. É porque história natural, Matheus, ele vai ter paleonto, tá? Ele vai ter história natural, ele vai ter paleonto, ele vai ter geologia, ao menos um pouquinho, né? Senão ele não é tão história natural assim, né? Porque quando a gente busca, ele vai do passado para o presente, tá? Então, a maioria dos museus apresentam coleções atuais, acervo de exposições atuais, mas quando ele é de história natural, ele busca um pouco aí de, de informação paleontológica. É claro, o Museu de Zoologia da USP, ele é ótimo, tá? Você pode, tem o Museu de Zoologia da USP, ele vai ter uns crânios bem legais lá no Museu de Zoologia, inclusive com réplicas do professor Anelli, acho que você se lembra dele, né, Matheus? E na USP, a USP é assim, a USP é um caso à parte, né? Cada universidade, cada instituto lá tem um museu. Na USP, um museu muito legal, se vocês colocarem Minerais e Rochas, vai aparecer o Museu do Instituto de Geociências, que tem um dinossauro também na entrada. Então, mas se você colocar o Museu de Zoologia, você vai encontrar uns crânios bem legais lá, de comparação. Tá? Everton, pode colocar o Museu Nacional. Você que já conheceu o Museu Nacional, depois, mas coloca como um, né? O Museu Nacional, por isso que eu pedi 3. Então, vai todo mundo no Museu Nacional, que é o mais conhecido, super legal, bem bacana.
Mas na próxima semana a gente vai trabalhar mais sobre o Museu Nacional, tá? Próxima semana, desculpem, na próxima atividade, na atividade orientada 2. Não é na próxima semana, daqui 15 dias, eu acho. Entendido, pessoal? Vocês conseguiram compreender como que vai ser essa pesquisa aí? Não, é isso aí. A gente vai trabalhar os museus, vamos tentar conhecer ao máximo os espaços que nós temos, tá? Aproveitar que a gente está de frente para a tela do computador mesmo, né? E fica mais barato para ir até o Araripe, para ir até Taubaté, para ir até o Museu de Zoologia na USP, né? Então, para ir para qualquer lugar. A gente não consegue visitar, o impacto é outro, mas é importante saber que existe, tá? Mesmo porque um dia pode ser que tenhamos o nosso Museu de História Natural, né? Então, é sempre bom, aqui na UFA, em Pirutaba, essa é a ideia. Um dia a gente chega lá. Então, sempre bom a gente conhecer. E a temática que vai ser trabalhada é a aproximação aos museus e o ensino de ciências. Como que a paleontologia auxiliar o ensino de ciências, estando de grande impacto, que são exatamente os museus. E site como é sempre muito transformador, né? Mas isso digo na visita ao vivo, né? Bom, com relação ao fórum, ficou alguma dúvida? Vocês podem buscar de todas as disciplinas que vocês já fizeram, inclusive lá na biologia evolutiva, que acredito que todos vocês que estão matriculados já fizeram comigo biologia evolutiva. Nós temos a resposta, sim, redondinha para o fórum, tá? Para aqueles que deixaram a biologia evolutiva guardada bem no fundo, né? Do fundo, que mal lembra do que a gente tratou, não tem problema. A aula vai ajudá-los a direcionar, né? Ajudar vocês a direcionar a resposta de vocês, certo? Acho que eu não preciso mais compartilhar essa tela, deixa eu ver se eu já passei tudo. Vamos lá. Então, a atividade orientada a 1, fórum 2, né? Tem um texto de apoio, aula e o roteiro de estudo. Vou sair aqui. Me incomoda. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma sugestão? Deixa, tá certo. Deixa eu só perguntar. Tem alguém aí com acesso ao Canvas para conferir uma coisa? Vamos fazer isso ao vivo, já que nós temos 10 minutinhos ainda. Só um minuto, gente. Deixa eu tentar alterar. Ele não vai deixar eu alterar, safado. Editar. Tô tentando mexer lá no fórum 1, tá, gente? Data de entrega, eu vou pôr aqui, ó, dia 3. Vamos ver se ele vai deixar. Ai. Entrega. Nível. Salvar. Tá. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Tem alguém aí que está com acesso ao Canvas ou não? Tá aberto aqui, que você precisa. Dá uma olhadinha, Danilo, por favor, se você consegue entrar no fórum 1. Já foi alterada a data. Já foi? Tá, mas vê se você. Ele abriu para você editar? Você escrever embaixo? Gerir. Não, esse aqui não. Abriu sim, Sabrina. Abriu, né? Aham, Abriu, Matheus? sim, Não, senhora. beleza, então. João Paulo, né, que falou, achei que fosse o Matheus. Obrigada, gente. É porque então deu certo. Como ele já tinha encerrado, eu não sabia se eu ia conseguir editar. Mas então eu consegui editar, então tá de boa. Então, pessoal, relembrando, né? Lembrando vocês aqui, acho que é uma reivindicação muito coerente. Então, agora a gente vai de semana,
terça a terça, de segunda a segunda. Não, para nós aqui é só terça a terça, tá? Então, a atividade que era para ter sido entregue ontem, ela foi reaberta, mas com um prazo muito curto, né? Vocês têm até as 23h59. Quem ainda não fez e quer fazer, tá? Aí entrega aquilo que foi feito, responde lá o fórum que foi reaberto. As duas outras atividades desta semana, ainda temos 4 ou 5 minutos, vou fazer agora para a gente não esquecer. Que tal? Módulos, aí vocês conferem para mim aí também. Para mim, se vai abrir. Espera aí que eu não estou compartilhando a tela não. Então, vamos lá. Eu vou mexer no Fórum 2 para colocar a entrega na terça-feira que vem. Aqui, ó. Vamos pôr aqui 10. Vou mexer aqui embaixo, espera aí. 8, 10, feito. Salvar. Vamos ver se salvou. Isso. O Fórum 2, para mim, aqui já foi alterado. Confiram aí, quem estiver com o Canvas aberto, por gentileza. Alterou, Sabrina? Ótimo, ótimo. Então, a gente está aprendendo a mexer. Entrega no dia 10, feito, senão não vai. Disponível até o dia 10, feito, senão não vai. Salvar. Salvou aqui para mim. Confiram, por gentileza, a atividade orientada a 1. Se atualizou para vocês aí. Entrega no dia 10. Atualizado. Não, perfeito. Então, deu certo. Então, pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma questão? Só relembrando, então, a gente vai trabalhar sempre de terça a terça. Então, no momento do nosso encontro, a gente ainda vai ter as atividades abertas, né, anteriormente. Então, se vocês tiverem com muita dúvida, pode deixar para tirar essas dúvidas no encontro, tá? Não tem problema, mas deixem tudo meio que preparado, que pode ser que não dê tempo, né? De entregar até as 23h59. E aí, no encontro, a gente também sempre vai dar início ao próximo módulo, ok? Dúvidas, pessoal? Com isso, com esse módulo aberto, a gente já tem 25 pontos da disciplina sendo distribuídos. Então, é muito rápido. São 9 semanas, mas passa rápido, sim, tá? Então, seria bom, né, não ter muito problema e tentar participar de todas as atividades, né? Cada um dos fóruns vale 10 pontos, é muita coisa para perder, né? Então, seria legal e desse certo da gente sempre participar, tá certo? Então, não se esqueçam, na busca, na hora de olhar lá os museus, pode buscar por Museu de Paleontologia, pode buscar por Museu de Geociências e pode buscar por Museu de História Natural, tá certo? Eu que agradeço a participação de todos, tá? Tenham uma ótima noite. Nós temos ainda 10 minutos. Alguém tem mais alguma questão para ponderar, para colocar? Todos e todas, né? Desculpem. Temos as nossas colegas que também estão aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Uma boa noite, tá? Bom trabalho para vocês, né? Sejam firmes, resistentes e vamos seguindo. Tá? Boa noite e até breve. Eu vou encerrar a gravação então, tá? E na próxima semana a gente volta com mais um encontro. E se tiver, eu não sei se meu filho apareceu, mas do nada surgiu uma criança para me dar um beijo. Falei, bom, tudo bem, né? Todo mundo sabe que eu tenho duas crianças. Acontece, gente, não é fácil, não. Não tem como se isolar, montar um estúdio em casa para dar aula. A gente tenta diminuir o ruído, né? Mas se isolar no mundo não dá, não. Um grande abraço para vocês, então.
Bom trabalho, tá bom? Até semana que vem. Obrigada.